Em nome de Jesus, abençoa sua filha. Usa ela, Senhor, com ousadia. Usa ela, Senhor, com graça, com autoridade. Vem, Espírito Santo, nesse lugar e honra sua filha, Senhor, com a sua presença. Usa ela, como já tem usado. Pastora Dani, Senhor. Usa ela como filha que tem sido, filha leal nesse ministério. Um braço forte que tem nos auxiliado, em nome de Jesus. Amém. Shalom, família! Vou fingir que eu não ouvi. Quer dizer, eu não ouvi? Shalom, família! Vida e células do avivamento! Multidões, nações, família. Como nós temos falado tanto de nações, né? Pelo menos eu tenho ouvido e tenho orado muito sobre as nações. Amém? Nós estamos orando muito nas quinta-feiras sobre as nações, sobre vidas, almas. Como é gostoso, amém? Hoje, durante alguns dias eu tenho refletido numa passagem e tem me feito ir para lugares, pensar em coisas que acontecem na minha vida. E eu gostaria de compartilhar com vocês essa manhã, que é aprender a esperar. Ontem a gente estava conversando no nosso discipulado, falando sobre ansiedade. E eu falei, nossa, a gente não sabe esperar, né, o tempo. A gente quer acelerar o processo. Eu contando que quando eu tirei minha habilitação, já tem 12 anos, eu tirei a habilitação japonesa. Na época não tinha português, era inglês ou japonês. Não sei nenhum dos dois. E eu me lembro que eu fiquei numa crise de ansiedade, porque a gente quer ver o final e o processo dói, o processo nos deixa inquietos, a gente quer o resultado. Isso fazia com que eu não me concentrasse naquilo que eu queria, que eu desejava. Não era nem o que eu queria, eu passei a necessitar, porque eu no Brasil nunca quis tirar carta, nunca tive esse interesse, e chegando no Japão com uma filha pequena, tendo que fazer compra, depender do meu irmão, depender muitas vezes do Tiago, é muito ruim para uma mãe. E aí naquele desespero eu falei, não, vou tirar carta. Não, e o medo, a gente às vezes, muito medo. Você não é capaz, é muito difícil para você. Eu digo que você é capaz. Não que eu fiz um curso lá de inglês, mas eu usei o que Deus me deu, que na época era muito bom. Hoje já não sei muito, mas que eu decorei mesmo a apostila, decorava. Eu não sabia pronunciar, mas eu sabia o significado, sobre as regras de lei. Mas nesse processo eu lembro que eu fui até na clínica, eu sentia uma falta de ar, e ele falava assim que eu estava com alguma crise de ansiedade por algo, alguma preocupação. E eu sabia o que era, porque eu desejava muito passar, era muito complicado. Eu ficava sábado o dia inteiro na autoescola, estudando. E aí a gente vê quando... Eu acredito que mesmo antes eu não tendo Jesus no meu coração, eu tinha Jesus no meu coração, mas não servia a Ele. Eu creio que ali as mãos de Deus foi quem fez esse milagre na minha vida. E hoje eu posso desfrutar, né? Eu falo que é uma das coisas que eu mais respeito do que Deus deu na minha mão, essa habilitação, com muito cuidado, com muito zelo, amém? Então, por quê? Porque nós passamos por processos e são respeitados. Não tem como eu ir lá, tirar minha carta e, tipo assim, querer fazer todos os testes, sei lá, do jeito que eu quero. E não era um processo. Eu tinha que fazer fazer outro, estudar pelo outro. E ali a gente vai seguindo, amém? Então isso, nós temos que aprender a esperar. Mas não é sobre isso, coisas de Deus, mas sim algo que Deus ministrou ao meu coração. Gostaria que vocês abrissem lá no primeiro livro, lá de Gênesis. Conhecemos a história de Abraão.
de Sarai, que depois Deus trocou o seu nome por Sara. Mas eu quero já entrar lá no capítulo 15. Porque nós conhecemos a história quando Deus chama Abraão. E ali Deus anima Abraão, que promete um filho a ele, a um herdeiro. Deus promete que vai lhe dar um filho, que ele estará com ele como escudo. Amém? Vamos estar lendo então? Gênesis 15, do 1 em diante, amém? Assim diz a palavra do Senhor. Deus, depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo muito grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, o que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? E disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, a um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E isso respondeu logo o Senhor dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-se até afora e disse: olha para os céus, conte as estrelas, se é que podes. E eu lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Diz aqui que Abraão, ele creu, ele acreditou simplesmente naquilo que ele estava ouvindo, amém? Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança esta terra. 8. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Nós vemos aqui que Deus, ele anima, dizendo que a descendência de Abraão será o quê? Grande. Abraão olha e pensa, né? Todo mundo conhece a história, já velho, de uma certa idade, ele e a sua esposa sem filhos, sem descendência, e é como nós. Deus, ele olha para cada um de nós e ele não vê você hoje, ele vê no que você vai se tornar neste processo que ele vai te conduzir. Então Abraão, como nós, olhamos e falamos: mas eu não tenho filho algum, eu não possuo descendência. Então eu já sei, vai ser meu servo lá, o Damasceno Eliezer, é o único que nasceu na minha casa. Por quê? Porque a visão nossa é muito difícil. Dificilmente você vê aquilo que Deus vai te levar. Nós vemos o que nós somos hoje, falando: é impossível, eu não consigo, eu não vou. Assim como eu contei esse testemunho, eu olhava e falava: é impossível, eu não vou. Eu não vou conseguir tirar uma habilitação. Eu não sei nem falar japonês. Dirigir então, irmão, para mim aprender a olhar em linha reta foi um sacrifício. Eu não tinha um pânico, que eu não sabia o porquê. Nunca sofri um acidente grave, já tive entre batidas, mas nada que me desse pânico. Eu tinha um pânico, que eu lembro que a Tsuyako falou assim para mim: desse jeito você não vai tirar carta nunca. Eu falo: o diabo, ele se levanta através das pessoas para te desanimar. Ele vai te desanimar. Quando você vai querer conquistar algo na sua vida, o diabo coloca alguém para com uma palavra te desanime. Eu falei: é verdade, Tiago, você vai tirar. Falei: tá bom, eu vou. Catei o dinheiro, fiz uma festa de aniversário para Letícia, de 7 anos eu acho, mas ficou bravo comigo. Você não ia tirar carta? Eu falei: eu ia, mas eu quis fazer a festa, porque a gente quer fugir. A gente quer fugir com medo do fracasso, sei lá, com medo do processo, não sei explicar. Gastei todo o dinheiro. Quando foi em dezembro, ele catou o dinheiro, me levou lá na autoescola e falou: você vai fazer. Porque eu tinha que dar entrada lá na autoescola, que eu fiz o estudo pela autoescola brasileira, mas os testes foi tudo no Make Center, né? Porque eles não têm autoridade para poder dar a carta para a gente. E eles me auxiliaram muito e aí eu fui. Dei a entrada, eu falei: como eu gosto, né? Eu sou meio pão dura, eu falei: agora eu vou ter que ir até o final, porque eu já paguei. Paguei, agora eu vou ter que fazer esse dinheiro vir e não ser perdido. Mas, irmão, eu vou falar para você, Deus usou a vida do Tiago, porque se ele não me obrigasse a ir lá, eu não tinha ido, acho que até hoje, por medo.
Aí você ouve comentários, eu desisti. Ah, porque é muito difícil. Ah, é impossível você tirar a carta. E aí eu fui. Aí Deus levantou 2 pessoas que me animaram, 2 pessoas que tiraram carta. Também, uma não sabia falar nada, a outro mais ou menos. E eu falei, há possibilidade. Aí foi um gás, mas também não contei para ninguém, porque eu não queria ninguém perguntando. Fiquei no silêncio, fazendo os testes, indo com a Letícia ficava ali do meu lado, e aquele processo me deixava angustiante, eu queria acelerar o processo, mas nesse caso não tem como. Mas tem casos que a gente consegue acelerar o processo e estraga as promessas de Deus na nossa vida. E aí eu tive que passar que esse processo foram, acho que 4 meses, porque meu chefe, a fábrica onde eu trabalhava era muito sogaxia, as pessoas entravam 3 horas da manhã, saía, não tinha horário para sair, e eu tinha um horário especial, porque eu era mãe, então ele falou, você já tem um horário especial, você já não vem no domingo, então você tem que fazer as aulas no sábado, né, que era só folga, e aí o teste eu te libero, mas não é para ficar reprovando não, tipo, já vem a pressão, né, se reprovar muito, eu já não vou te liberar, então, e eu naquela ansiedade, mas foi um gás quando eu tirei meu Carimem. Graças a Deus eu não reprovei, tirei o Carimem e reprovei na prática por medo. O medo, ele paralisa a gente. O instrutor falou, você sente muito medo, você está muito nervosa, você tem tudo para ter tirado. Aí eu chorava mais ainda, né? Porque se ele falar assim, você fez tudo errado, estava faltando muita coisa, você se conscientiza, não, tudo bem. Não, você só não vou te passar porque você tem medo. E eu falei, meu Deus, quando eu tirei o Carimem foi uma glória, eu vim no trem cantando de alegria, foi para mim uma glória, e aí o processo foi rapidinho, tirei a minha carta. Então eu vejo que quando a gente tenta acelerar o processo daquilo que Deus promete nas nossas vidas, a gente atrapalha. Aconteceu aqui, Abraão recebe, através de uma visão, Deus falando com ele, que da descendência dele seria próspera. E ele questiona, como hoje nós todos questionamos, como que irá acontecer, como que eu vou saber? Mas Deus fala, não vai ser o seu servo, não vai ser esse homem que vai ser a sua descendência, porque eu te darei um filho, e esse filho será gerado por você, de ti. A palavra de Deus diz isso aqui. Mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Eu fico imaginando Abraão. A Bíblia só diz que ele questionou, como que eu saberei, mas a palavra diz que ele creu. E muitas das vezes nós cremos na promessa. Quem aqui já recebeu a promessa de Deus? E quem aqui questionou muitas das vezes, como que eu vou alcançar do jeito que eu ando? Ah, gente, não minta, é verdade. Nós todos. Quando veio a palavra, quando falavam, você vai ser pastor, eu falei, imagina, nunca. Eu não tenho paciência nem com meus filhos. Como? Pastor, se você não sabe, cuida. Ah, mas eu falei, Deus, por que Deus? Tanta coisa bonitinha. Pastoreio. Aqui diz que Abraão riu quando Deus falou do filho, e mais à frente fala que a Sara também riu. Por quê? Porque nós não acreditamos, nós não temos a 100% a confiança de que Deus vai fazer, e assim eu também ri, e peço perdão a Deus, porque eu fico pensando o que seria de mim se eu tivesse desistido, ou se eu quisesse, sei lá, fazer algo que não está nos planos de Deus. Mas uma coisa que muitos confundem, é o processo de saber esperar. Eu estou esperando no Senhor. Esperar não quer dizer igual uma sala numa clínica que você senta e espera um médico te chamar e não faz mais nada. No reino de Deus é diferente, você continua trabalhando. O tempo de Deus é Ele que vai dizer, mas você não pode dizer, eu estou esperando no Senhor, e continuar sem fazer nada. Porque se eu tivesse sem fazer nada, eu tenho certeza que o óleo não teria sido derramado sobre a minha cabeça. Contando ontem dos processos, é muito gostoso relembrar de como foi o impacto de Jesus nas nossas vidas. Eu há muitos anos, desde 2007 que eu voltei do Brasil,
Eu voltei convicta que eu queria buscar uma igreja evangélica, porque ali minha irmã me apresentou no Brasil uma igreja, eu senti forte a presença de Deus. E chegava aqui em Xiga, um monte de igreja, em Haiti não tinha. Tinha em Nagoya, que para mim não era tão perto, né? Mas tinha algumas, mas eu também não conhecia. E aí logo eu me mudei para Xiga em 2010 e comecei a buscar igreja. E aquela vergonha, não conhece ninguém. Fui numa igreja, fiquei por 3 anos, 4 anos por aí. Daquele jeito, sabe? É igual pinga-pinga. Para ali no domingo, 2 eu não vou, 3 eu vou, no 4 eu não ia. E era assim, fiquei por 4 anos. Nem tanto que lá eles nem me consideravam como membro, mas sim como um participante só dos cultos. Mas ali foi um processo, porque eu sei que muitos querem estar aqui todos os domingos, mas não conseguem. Porque vem a vontade de fazer algo, aparece compromisso, vem o desânimo. Isso acontecia comigo. Tiago não ia comigo, eu tinha que ir sozinha, era longe, eu ia. E era muito difícil, mas era algo que eu já queria no meu coração. E eu acredito que Deus sabia disso. Deus entendia o que eu queria. E foi um fortalecimento ao decorrer do tempo. Mas eu acredito que lá não era o meu lugar. Onde Deus me trouxe até Obreiros de Cristo. Eu falei, Deus, eu vou para onde o Tiago quiser. E isso eu não tinha entendimento nenhum. Hoje eu vejo que Deus já estava me direcionando. Foi quando nós paramos na Obreiros de Cristo, a nossa igreja, a nossa casa. E aí Jesus pegou o Tiago, porque eu já estava ali, eu estava igual assim, né? Já estava ali pronta para receber. Mas eu precisava me firmar. Falei para eles que nós reconhecemos Jesus em outubro, eu me lembro até hoje, dia 18 de outubro, eu reconheci Jesus, confessei Jesus como meu único e real Salvador. E algo muito diferente aconteceu a partir dessa confissão. Mas se eu parasse por ali, aquela confissão não passaria de apenas palavras. Entendeu? E eu lembro que já surgiu o encontro. Em novembro nós fomos para o encontro tremendo, que foi aqui em Xiga. O primeiro encontro que teve aqui em Xiga foi sobrenatural. Ali Deus transformou a vida do Tiago e a minha também. Mas como eu já disse, ele nem tinha, né? Não tinha isso. Ele estava colocando lá Deus à prova, né? Querendo entender muito o que era essa entrega. E aí depois nós fomos batizados. Aí eu falei, eu vou me batizar. E eu contando ontem, eu morria de rir. Eu sou uma pessoa que eu sinto frio no verão. Eu consigo sentir frio no verão. Se entra num lugar, o ar tá... Gente, minha garganta trava, eu já tremo, minha cabeça dói. Eu sinto, aí imagina. E eu com todo aquele fogo de Deus, eu vou descer as águas. E eu quero água corrente. Inspirada pelo Espírito Santo, porque de mim não era daquilo não, gente. Para mim tinha que ser lá no furor, a 45 graus e olha lá. E aí, todo mundo no impacto, tinha 2 que não sei, que não é deste mundo, né? Porque sente calor adoidado e vão descer as águas também. Aí o apóstolo se preocupou comigo, né? Essa menina não vai aguentar não. Não, então vai ser na igreja, dentro de uma banheira. Colocaram água quente, gente, uma neve. Era cair a neve, não adiantou nada. Porque aquela neve não só congelou mais aquela água morna que eles colocaram dentro do nossa banheira. E ali eu falei, não. Mas aquilo foi muito de Deus, porque eu falei, eu não vou esperar. Porque, vamos esperar, né? Então, esquentar um pouco. Não vou esperar. Porque se eu tivesse esperado, irmão, eu tenho certeza que eu não estaria aqui hoje. Certeza. Decidi. Eles já tinham decidido, para eles entrar na água fria, tanto faz. Eu falei, eu vou. Irmão, eu falo para você que o mergulhar, Deus ele me capacitou naquela hora, porque realmente não foi aquele impacto que eu sentia, que eu sinto quando eu sinto frio. Foi algo maravilhoso, eu chorava muito. Porque ali eu via a oração minha sendo concluída. Eu me batizando, Tiago aceitando Jesus na vida dele e caminhamos. Porque eu conheci tantas pessoas, irmãos, que a esposa na igreja e o marido fora. As mulheres há 10 anos orando, umas se desviaram e outras conseguiram permanecer, mas o marido ainda continuava. E eu falava, meu Deus do céu, quem será de mim se a minha vida... Porque uma casa, quando a família não está aliançada com Deus, é muito difícil de resistir.
A gente contando um testemunho. Quando eu fui cortar cabelo, o rapaz que corta meu cabelo, cristão, ele conta o testemunho dele, de que quando ele conheceu Jesus, foi de uma obra sobrenatural. E ele conta que ele era drogado, ele usava drogas, e ele aceitou Jesus através de uma palavra do irmão, falando que o que ele queria ensinar para a filha dele. E isso tocou ele de uma forma, porque o Espírito Santo toca da forma que ele deseja. E ele falando que ele sentiu vergonha da vida que ele levava, e ele não queria a filha dele naquela vida. E ele falou: eu vou mudar de vida, e aceitou Jesus. E aí ele chega em casa, ele falou: foi uma luta, menina. Sabe por que foi uma luta? Porque eu aceitei Jesus e minha mulher não queria. Ele disse que chegava em casa, a mulher fumava maconha na frente dele, e ele tentado naquilo, porque ele falava: não vou, não vou. E foi lutas e lutas e lutas para ele conseguir, para a mulher dele receber a palavra. Hoje os dois servem na casa do Senhor. É um testemunho poderoso. Então, quando você não tem, a pessoa do seu lado não vai, como se diz, caminhar com os mesmos pensamentos que você tem. Como nós vivemos, a gente sabe de muitas coisas ruins e erradas, e a gente começa a ter um discernimento. E muitas das vezes quem chega na igreja, às vezes nossos filhos já grande, viveram um mundo onde a gente achava tudo que era normal, e aí a gente começa a colocar eles na linha. Aí começa o conflito. Por quê? Porque nós não éramos assim, cresceram fora dos conhecimentos da palavra de Deus. Então, irmãos, tem que ter muita cautela, muito cuidado, muito zelo para conduzir a sua casa, os seus filhos nos caminhos do Senhor. E aí nós vemos o quê? Aí vocês vão lá para o 16. Nós vemos que havia uma promessa de um filho que ia ser gerado de Abraão, que ia ser o descendente que ia prosperar. Aí o que acontece? Sarai, que ainda era Sarai, quer acelerar o processo. Esse é o nosso erro, querer colocar nós e a nossa vontade na vontade do Senhor, para que isso aconteça. Não, eu já estou velha, você já está velho, nós precisamos de um descendente. Eu tenho aqui uma serva egípcia, pega ela, vai vir a geração, o filho vai ter teu, mas não vai ser meu. Ela não entendeu que a geração que Deus estava citando era uma geração vinda dela e vinda de Abraão. Mas ela, acelerando, chega lá para Abraão e diz assim, olha, no 16: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome de Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor tem me impedido de dar à luz aos filhos. Aí vem, muitas das vezes quando a gente perde a nossa fé, Deus tem me impedido, eu sou uma estéril, eu não posso te dar filho, mas Deus prometeu. Então vamos lá ajudar Deus. Então vamos dar uma mãozinha para Deus, sabendo que Deus não precisa de mãozinha, Ele só precisa da nossa obediência. Amém? Pedi de dar à luz aos filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu o conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher Abraão, seu marido. E depois de ter habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele possuiu e ela concedeu. Fala que Agar concedeu um filho. E aí estava tudo, acho que para Sarai estava tudo bem. Agora tá bom, agora o processo vai vir, a prosperidade vai vir. E nós vemos que, por que nós tentamos atrapalhar os planos de Deus? Nós temos sim que obedecer, nós temos que buscar, mas tudo é no tempo do Senhor. E nós temos que entender que havia um processo. Esse processo ia ser longo, talvez para uns mais curto, para outros muitos maiores, mas há um processo, porque onde Deus quer nos endireitar, Deus quer nos colocar. E aí foi indo, aí acontece isso com a vida desses dois. É gerado Ismael. Ismael, o significado é Deus te ouve. Nós vemos mais à frente que
que a Sarai faz, né? A gente fala assim, vai lá e faz, apronta as anhacas dela lá, e depois acho que se arrepende, fica com dor de cotovelo, vai lá e judia da mulher, a mulher foge da sua dona lá e corre, foge da altura dela, porque a mulher ficou enfurecida. Por quê? Rolou ciúmes. Por quê? Porque o filho não era de Sarai, o filho era de Agar. Talvez ela ia ser a preferidinha, a mais cuidadinha, né? Aí gera tudo nisso no coração da mulher. E aí ela conta que Agar foge. E aí ela encontra com um anjo no poço. E por isso que o nome de Ismael, o significado é Deus ouve. Porque ali o clamor, Deus não amaldiçoa Ismael. Deus, ele vai dar uma prosperidade, que fala que Ismael foi o pai das 12 tribos. Mas a descendência não era dele. A descendência não viria dele. É isso que nós temos que entender. A promessa de Deus, o que Deus promete em nossas vidas vai se cumprir quando Ele deseja. Mas nós precisamos o quê? Continuar o quê? Fazendo, trabalhando, lutando, buscando. Isso é muito importante e muito forte. Nós não temos que achar, não, mas se Deus falou, então eu vou fazer isso. Não, porque você atrapalha o processo. E todo o processo, ele gera em nós uma saída da sua zona de conforto. Um processo, ele te ensina a ser o que você é, a ser o que você não era, você tinha que ser. Nós saímos da nossa zona de conforto. Nós vemos quando Deus chama Abraão para sair da sua terra, fala, larga a sua terra, sua família, sua parentela, e vai para o lugar onde eu determinei. Ele foi e fez. Aí acontece o quê? Que no decorrer desses processos, acontece essas coisas, das pessoas quererem, e Sarai foi ali, quis colocar as mãos. Talvez ela pensou assim, Deus é muito bom, eu vou dar uma ajudinha para ele, porque ele merece. Quando nós não entendemos que Deus não precisa de ajuda, Deus precisa de obediência, Deus precisa do nosso coração aberto, Ele precisa da nossa santidade, para que nós possamos alcançar a promessa do Senhor. Eu me lembro que, quando nós estávamos na igreja lá em Minacute, uma igreja menor, que já, muitas das vezes não preenchia os bancos ali, e quando a gente olha esse salão, irmão, eu duvido que alguém aqui falou, meu Deus do céu, que tamanho de salão é esse? Não vai dar não, não vai encher. Por quê? Porque nós temos o quê? A fé enfraquecida. E Abraão nos ensina que a fé, ele é conhecido como o pai da fé. Nós temos que ter fé. Hoje me alegra o coração ver que tem vidas aqui, vidas querendo ouvir e receber a palavra do Senhor, e em nome de Jesus vocês vão receber essa palavra. Não atrapalhe, não tenta acelerar o processo da promessa de Deus, apenas obedeça, apenas esteja pronto para servir, pronto para o que Deus quer fazer na sua vida. Uma vez eu ouvi no depoimento, a pessoa falando, uma cantora muito famosa, recebeu uma promessa de Deus pela adoração, e ela deu uma reportagem falando que ela não era o tempo de Deus ainda, sabe aquelas pessoas que sabem de tudo? Não é o tempo de Deus ainda, o tempo de Deus está por vir, eu vou continuar cantando música do mundo, e quando Deus for o tempo de Deus, irmã, desculpa, mas o tempo de Deus já está passando na sua vida, e você está perdendo, porque já foi liberada uma promessa, onde aquela mulher ia trocar a música mundana para adorar o Senhor nosso Deus, com a voz linda, maravilhosa, e a pessoa fala, não, ainda não é o tempo, este é um tempo, Deus ainda está cantando. Irmão, desculpa, mas aí depois não adianta chorar pelo leite derramado. E quando um profeta se levanta na sua vida, derrama promessa na sua vida, e você recebe, mas você não quer cumprir o processo, isso é muito, muito perigoso, porque nós temos perdido. Eu fico imaginando, se eu não tivesse seguido aquilo que no meu coração era determinado a fazer, hoje eu não estaria aqui hoje, talvez a minha vida, não sei nem se a gente estaria casado, não sei como estaria a minha família, porque Jesus quando entrou na minha casa, Ele transformou as nossas vidas, e tem transformado dia após dia.
Eu falo, o processo ainda não terminou. Nós continuamos esse processo. Umas coisas Deus tratou de imediato, outras nós estamos relutando, outras nós vamos entregando aos poucos. Sabe aquela entrega assim, dou, não dou. E umas a gente consegue entregar à vontade. O que está nos faltando? É fé. Acho que muito está faltando é coragem de acreditar. O tempo ruge, o tempo está chegando. Nós não sabemos o dia de amanhã. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Amanhã eu vou adorar o Senhor, e se o mundo acaba, se Jesus volta, ou se Jesus leva você, o que vai acontecer? Para onde você vai? Qual é a nossa preocupação? A nossa preocupação hoje é o que nós vamos fazer hoje, porque para onde nós vamos amanhã? Se amanhã Deus levantar você e falar se acordou, glória a Deus, agradeça ao Senhor pela sua vida, e mais um dia de luta, e vamos lutar. De manhã assim eu levanto assim, às vezes eu consigo abrir o olho, às vezes eu nem consigo abrir o olho. Eu falo, meu Deus, eu lhe peço que o meu dia está em tuas mãos. Me conduza, Senhor, e tudo aquilo que eu for fazer que não te agrada teu coração, o Senhor me repreende, em nome de Jesus. Porque é isso que acontece, a gente às vezes sai do caminho, sabe? A gente não consegue, no nosso dia a dia, nosso trabalho, na nossa vida em casa. Não é fácil, é muito fácil ser santo aqui dentro da igreja. Aqui todo mundo sabe, todo mundo vê. Agora lá em casa, lá no seu serviço, lá no seu quarto, só Deus sabe o que você é. Mas uma coisa eu digo, em Cristo Jesus você é mais que vencedor. E nós vamos vencer em nome de Jesus. Vocês recebem? Nós vamos receber em nome de Jesus. E nesse processo aqui, fala do nascimento de Ismael. Fala que Deus é muito engraçado, porque Deus, quando ele entra com a aliança ali, ele já fala para Abraão tudo aquilo que vai acontecer. Diz que Abraão, ele cai no profundo sono, e um grande pavor e cerradas as trevas que ali aconteceram, lhe foi dito que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Deus já estava entregando. Muitas das vezes Deus não entrega o processo da sua dor, você vai conhecendo aos poucos, porque eu acredito que a fé de Abraão fazia com que ele aceitasse isso e não desistisse. Agora, se Deus chegar para você e falar assim, olha, você vai ser uma grande evangelista, mas você vai pagar um preço tal, amanhã ela já nem está aqui mais, estou fora, já não aguento meus problemas, ainda vai vir mais. Então muitas das vezes Deus não revela os processos que você vai passar na sua vida, porque isso vai ir contra a sua zona de conforto, vai contra a sua carnalidade, e você vai desistir no meio do caminho. Mas os processos, eles acontecem, e cada processo é para nos ensinar, para nos moldar, para nos dizer que Ele é o nosso escudo, Ele está conosco todos os dias. É Ele, como o Salmo 121, de onde virá o meu socorro, quando você estiver num aflito ali, da onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que criou o céu, a terra, Ele criou o universo. É este Deus que vem me salvar, é este Deus que eu apelo, que eu peço, Deus me ajuda, e é nele que nós confiamos. Não é fácil? Não. Talvez você hoje não acredita que Deus te chamou. Aqui é muito interessante, porque fala assim, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão, e será sobre modo muito grande. E Deus tem promessa que nós seremos grandes nessa terra. Nós somos grandes nessa terra e não acreditamos que somos daqui. Diga, eu sou do Senhor. Ele me tirou do Brasil para me dar por herança, mais convicção, essa nação. Deus, Ele tem a convicção de que às vezes você está aqui por um tempo, pode ser, é um tempo de aprendizado, mas é um tempo que você vai aprender, e aonde Deus vai te mandar, você vai prosperar, vai ser uma geração grande. Lá em Salmos 2:8 diz, pede-me e te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Irmãos, é a minha oração, Deus me dá essa geração, me dá essa nação, me dê. E a gente tem que buscar. Quantas vezes a gente não busca? Quantas vezes a gente fica na nossa zona de conforto? Quantas vezes nós não queremos este processo? Semana passada foi poderoso, irmão.
Você está ali, batendo nas portas, vendo corações ali, uns angustiados, uns com raiva, outros entregue, outros procurando, buscando. E aí você ouve das pessoas: eu me desanimei, eu desisti, eu estive na igreja, me decepcionei. Eu falei: irmã, você é escolhida do Senhor. As lágrimas saíram do olho dela, porque eu tenho certeza que ela lembrou da promessa do Senhor. Eu não sei qual foi a promessa do Senhor na vida dela. Eu falei: a promessa do Senhor não morreu. Você pode até ter se esquecido, mas hoje Deus está te lembrando. A promessa do Senhor não morreu na sua vida. 9 anos você caminhando com Ele, e mais não sei quantos anos afastada. Este é o momento de você voltar para Ele, voltar para os braços dEle. E eu acredito que a promessa do Senhor que foi profetizada na vida dela veio no coração dela, porque senão ela não ia chorar. Às vezes o nosso dia a dia nos fazem esquecer, e as coisas, o diabo, ele é craque em fazer isso, te apresentar coisas para te dar prazer. Mas a palavra diz que o inimigo, ele além de ser o pai da mentira, ele vem para matar, roubar. E Jesus veio para nos dar vida, vida em abundância. Deus te fez para prosperar. Se você está sofrendo nessa terra que mana leite e mel, é porque você está no caminho errado. Porque nós vemos, diante de tudo isso que nós estamos passando, nós vemos a nossa igreja prosperar, nós vemos as nossas vidas não lhe faltando nada, porque Deus tem cuidado, Deus tem sido o escudo da nossa vida, o nosso trabalho, na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual. Quanto nós temos crescido durante essa pandemia, quantos cultos sendo cancelados, quantas pessoas se afastando de Deus, porque não podem ir na igreja, mas podem estar lá no meio dos amigos, podem estar lá no meio de um monte de gente, mas na igreja não pode. Sabe qual é o problema? As pessoas se incomodam com a igreja, porque o diabo, ele coloca isso na mente das pessoas, porque nós estamos aqui, não é por nós, mas sim para aquele que nós servimos. É o nome, é o sangue de Jesus, é o que está nos cobrindo todos os dias. E nós não somos perfeitos, nós temos nossos erros. Eu não sou perfeita, mas nós buscamos essa perfeição, e nós queremos vencer em nome de Jesus. E aí, voltando para o texto, vemos que ali Deus abençoou a vida de Ismael, falou, deu a prosperidade, mas não seria disso. Seria o quê? De Isaac, o filho gerado por Sara e por Abraão. E nesses processos teve tantas coisas. Deus troca o nome dos dois, muda o nome de Sarai por Sara, Abrão por Abraão, e coloca lá também a circuncisão. Você imagina, hoje a gente está falando sobre a circuncisão. Deus ordena a aliança, a reafirmação da aliança com todos os homens, todos os machos que deveriam ser circuncidados. Feita a circuncisão lá. E aí a gente vê que Abraão, já depois de, fala que depois de 8 dias eles eram apresentados e eram circuncidados. E a gente vê que Abraão, depois de velho ali, ontem nós comentando, o irmão até ele tremia, porque era o único homem, porque isso acontece com os homens. Ele falou, glória a Deus. Eu falei, glória a Deus, irmão, Jesus entrou na nossa vida para você ser liberto, porque senão você ia estar nessa circuncisão. Ele tremia mais ainda. Por quê? Porque é muito forte. Jesus, como já disse na outra pregação, ele não veio para apagar a lei. Foi uma lei que decretava que todos, porque ali foi Deus falou assim, aquele que não for circuncidado, será o quê? Banido, será expulso, não será mais do meu povo. Então, depois daquilo, todos ali eram circuncidados. E Jesus veio não para dizer essa lei não vale nada, mas Jesus veio o quê? Para finalizar aquela lei, para auxiliar, dizendo, eu vim para dizer que agora não, agora eu fui morto. Eu fui crucificado, eu paguei o preço, o alto preço da cruz, por mim e por você. E hoje a gente precisa apenas obedecer ao Senhor. Você não precisa mais sacrificar nenhum animal para se apresentar a Deus. E é muito bonito porque quando fala de promessas, a gente vê promessas
Quando Jesus vai para o Pai, Ele nos promete quem? O Consolador, o Espírito Santo. E aí em Atos 2 diz o quê? Que o Espírito Santo cai, Ele vem sobre todos ali presentes. Ele veio com poder, com fogo. E eu falo, essa é a promessa do Senhor. E hoje nós temos o Espírito Santo agindo no meio de nós. Glória a Deus, glória a Jesus. Hoje você não precisa sacrificar um animal para estar na presença do Senhor. Hoje não precisa somente o apóstolo entrar lá no Santo dos Santos, porque era só permitido. As pessoas, né? Vocês tinham que ficar ali, ó, só. Moisés, quando subiu no monte, só ele, o povo ficava lá embaixo. Irmãos, hoje você tem acesso direto, o véu foi rasgado. E você é livre. Não tem nada que te impede. A única coisa que tem te impedido é o diabo. O diabo tem colocado mentira na sua vida. O diabo tem mentido para você a respeito de pessoas, de igreja, da verdade que pregamos. Ontem no discipulado eu falei, vocês vão estar abrindo, vai ter uma apostila. Nada sai da nossa boca, da doutrina da nossa igreja. Tudo tem os versículos, porque nós trabalhamos com a palavra de Deus. Essa é a nossa espada. Então tudo que for falado, se você não sabe ou não acredita, vamos abrir a Bíblia. Porque você tem que crer nessa palavra. Se você disser, eu não creio neste livro, aí irmão, aí já é difícil. A palavra de Deus, ela não mente. Então nós ensinamos algo que é a verdade. Nós não ensinamos que você precisa de um intermediário, que você precisa chegar a Jesus para ser salvo. Com a palavra dele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Ele não diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e você chega ao Pai através de mim, é aquele quem eu indicar. Não é isso. Jesus, Ele é o único caminho. E muitas igrejas coloca que tem vários caminhos, vários intercessores. Isso é mentira, porque a palavra diz lá em João que o caminho e a verdade é o único, e ele é estreito. Mas o caminho do mundo, ele é largo, ele é confortável, ele é espaçoso. E o caminho que leva ao Senhor não é muito espaçoso, diz que ele é estreito. E é neste estreito que nós vamos nos moldar, e nós vamos alcançar aquilo que Deus prometeu para mim e para você. Nós não vamos perecer nessa terra. A Bíblia diz que o povo, né, perece por falta de conhecimento. Vocês têm derramado aqui nessa igreja o conhecimento e a verdade na vida de vocês. Conhecereis a verdade vos libertará, irmãos. Não quero. Irmão, ora então, vai orar. Não quer o quê? Não quer pagar um preço, não quer estar aqui de manhã, não quer ler, não quer orar. Irmão, eu também no começo não queria orar não, era luta, dormia, não queria ler a Bíblia. Mas Deus é maior, porque eu falei, eu posso não querer, mas eu sei o que Deus quer, e isso não é de mim, porque eu não aceito. Então eu fui, estou na luta ainda, irmão. Leitura é uma coisa que só por Deus, mas a palavra de Deus, ela tem sido um refrigério na minha vida. Eu tenho buscado muito na presença do Senhor, e todas as minhas dificuldades eu tenho colocado diante da presença do Senhor, para ser derramado. E eu comecei a pensar, eu falei, Senhor, este processo que nós temos, que seria de mim? Fiquei perguntando para Deus, o que seria de mim se eu tivesse interrompido, ou se eu tivesse acelerado, eu não soubesse esperar, ou eu não soubesse obedecer, ou não quisesse mesmo a promessa do Senhor na minha vida? O que seria de mim hoje? Coisa boa não seria, eu tenho convicção disso. A vida, ela é muito curta. Talvez você pode viver 100 anos. Se Deus te der essa oportunidade de você viver 100 anos, viva 100 anos adorando ao Senhor. Não viva 2 anos. Porque, irmão, você vai perder tanta coisa. É tanta coisa. Fala que a gente chega, o culto, começa o louvor. Eu falo assim que é algo que pega dentro do meu coração. Hoje eu acordei de um jeito assim, pelas esquerdas. Não, esquerda não, em nome de Jesus, não sou não. Pela direita, mas meio torta. E eu vi com uma dor de cabeça, uma enxaqueca. E eu falei, Senhor, ainda vou pregar. Ontem eu estudava assim, eu falava, meu Deus do céu, meu Pai eterno, me ajuda, Senhor, amanhã. Depois que você estuda, já lê tudo, mas aí você pede a capacitação do Senhor, porque assim, você
Deus te derramou algo, agora depois você começa a orar. Eu começo a orar, eu começo a pedir: Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E eu fui dormir sei lá que hora. Acordei hoje e eu tinha que buscar um negócio. Até mandei um recado pro Mauro. Falei: Mauro, vou atrasar uns 10 minutos, porque eu tive que procurar um documento que eu tinha que trazer esse documento hoje. E chegamos aqui, bem assim, sabe? Dá dor de barriga. Eu estou até gostando desse negócio. Vai pregar da dor de barriga, dá ânsia de vômito, dá tontura. Amém, aleluia. Porque na hora que você sobe nesse altar, tudo acaba. Não estou sentindo nada. Glória a Deus. E aí o treino do louvor, foi no comecinho, foi meio difícil, a voz não saía, estava meio assim, dormindo. A irmã perguntou um negócio para mim: cadê o papel toalha? Eu falei: não sei. Ela falou: nossa, está aqui na sua frente. Difícil eu não ver as coisas. Eu falei: ai meu Deus, calma que eu não acordei ainda. Mas é assim. Mas nós estamos aqui. E quando a presença de Deus, eu falo que uma coisa, vocês podem sair bravo dessa igreja, podem falar o que for, podem falar mal de nós, mas uma coisa vocês não podem dizer: que não há presença do Senhor nessa casa. Isso eu não admito, porque a presença do Senhor, ela é transparente, só não sente quem não quer. A presença de Deus está sobre este lugar, está sobre as vidas aqui. Recebe quem quer, quem deseja, quem abre, vai receber. Você pode falar: estou brava com o Tiago, ele nem olhou para minha cara. Pode acontecer, às vezes nem viu mesmo, o Tiago às vezes não vê mesmo. Mas isso não quer dizer que a presença não tem presença de Deus, não. Tem que ter aquela pessoa lá, quem fulano que fala mal, chega no serviço nem olha para minha cara. Mas há a presença de Deus. Há a presença do Senhor neste lugar. E isso é o que leva uma igreja. Porque nós estamos em pé, não é porque nós temos uma multidão, mas sim porque há a presença do Senhor e nós estamos buscando. E quanto mais gente vier, quanto mais gente conhecer a palavra, quanto mais gente conhecer a verdade, e quanto mais gente ser salva através das nossas vidas, vai ser uma alegria. Vai ser uma alegria. A gente vê, olha e fala assim: mas quem sou eu? Aí vem um monte de, perdão da palavra, mas a gente fala uns pirralhinhos, né? Porque foi chegando assim, os meninos que a gente conhecia, tudo assim. Aí eu olhava assim e falava: meu Deus, o Tiago não reconheceu uns dois lá. É o filho do irmão Theo, da irmã Márcia. Um moleque desse tamanho. E é o mais novo, diz que é 14 anos. E eles vê eles totalmente com autoridade. Não tem medo, não tem vergonha. Ousados. Gosta de estar na presença do Senhor. Quando chama para vir à frente, eles são os primeiros. A gente vê os meninos mais quietinhos, mas tudo ali chorando no canto. As meninas se derramando, poça de lágrima aqui. Eu falei: meu Deus, que coisa linda. Isso é para envergonhar quem acha que já passou da idade, ou quem acha que não pode. Está lá a nova geração, botando para quebrar. E nós vemos isso, nós vemos que nós podemos sim. Nós podemos fazer a diferença onde quer que estejamos. Nós vamos fazer a diferença. Irmãos, a promessa de Deus, ela tem que ser cumprida na sua vida, porque se você não permite que ela é cumprida, ou se você não espera, você atrapalha a promessa do Senhor e estraga tudo. Uma frase que eu ouvi que fala assim: Abraão, que gerou Ismael, a gente vê o quê? Um descuido, uma desobediência. Mas quando Abraão, que gerou Isaac, ele é o que? Nos traz alegria. Então quando nós fizemos aquilo, quando é gerado aquilo, o Isaac em nós é realizado, transmite alegria em nossas vidas, transmite a promessa de Deus sendo cumprida, a posteridade, a multidão começa a vir, e nós temos que crer. Talvez a multidão não é 100 pessoas, talvez a multidão pode ser 2, mas são 2 ganhas para Jesus, que você vai glorificar e vai dizer: meu Deus, que coisa linda. Quando aceita Jesus, quando você bate numa porta e a pessoa recebe a palavra. A gente foi bater numa porta, o irmão falou tal, e contou lá o testemunho dele, e aí a gente pegou e veio muito forte no meu coração, porque ele disse que veio antes e depois a mulher veio depois tal. E aí eu falei para ele: mas você já frequentou? Já foi a alguma igreja no Brasil? Ele falou: não. Acho que evangélica. Ele falou: não. Aí eu peguei e falei assim: e aqui? Ele falou: ah, não. Eu falei assim: nós temos células, nós temos os cultos, você e sua família. Porque ela está aqui, e eu nem estava vendo a mulher. Eu falei assim: posso olhar para você? Daí ela fez assim, porque a gente estava bastante gente, o apartamento na Astolê pequenininho. Aí eu falei: então, sabe o que Deus está dizendo?
que Deus ele trouxe a sua esposa para cá. E a melhor forma, o Japão ele é muito consumista. Ele vai te levar para lugares para você desfrutar. A sua família chegou, amém. Agora vou curtir ela. Mas sem a presença de Deus nada é possível nesse Japão. Nós só estaremos em pé, nós só prosperamos nessa terra agora que a sua família está aqui, que a sua esposa chegou, as suas filhas chegaram. Agora é um tempo de vocês em comunidade. Aí ele falou assim: não, mas eu vou numa célula aqui da casa do portão da porta da frente, né? E eu falei: sério? Aí ele falou: a gente vai na célula toda semana. E aí, você não vai falar: não vai na célula não, vai na minha. Amém. Continue buscando o Senhor, porque Deus te fez um milagre. Sua mulher esteve aqui, sua mulher está aqui com você. Continue buscando ao Senhor. Aí ele falou: então tem aqui. Eu falei: não, a gente não vai bater. O cara já é da igreja, líder de célula. Eu vou bater para quê? Ele já conhece a palavra. Deixa, amém. E seguimos viagem. Não sei, mas algo Deus quer fazer naquela casa. Eu senti muito forte. E é isso que nós temos que fazer. Levar o entusiasmo. Porque às vezes a pessoa ora, chegou. Aconteceu já na nossa cela do cara vir orar, porque a mulher não conseguia vir, oramos, tivemos, né, vários tempos ali, ele vinha, a mulher chegou, nunca mais apareceu na célula. Irmão, Deus fez um milagre. Poxa vida, tem gente que nem Deus está fazendo um milagre e tem gente servindo ao Senhor. Tem gente que só apenas vive uma vida em abundância e está servindo ao Senhor. Tem pessoas recebendo sinais e maravilhas, milagres de Deus na sua casa, e pega e abandona sem o Senhor de uma hora para outra, esquecendo da promessa do Senhor. Isaac, o significado quer dizer sorrir, risos, alegria. Quando nós somos descendentes de Abraão, a descendência de Abraão está sobre você. Nós somos essa descendência que Deus lá atrás prometeu que seria grande, que seria imensa. Não está falando só ali do Abraão ali não, da família ali. Não, ele está falando de todos nós. Nós somos ali dessa geração. Ele é o Pai da fé. É quem tem nos dado força. E nós vemos a história de Abraão sendo concretizada. Com alguns erros, assim como nós nas nossas vidas, nós temos erros, nós falhamos, mas buscamos, e Deus tem feito grandes coisas. Deus tem dado a terra que Ele prometeu a esse povo. Mesmo esse povo passando os 40 anos no deserto, murmurando, fazendo de todas as coisas que desagradavam ao Senhor. Mesmo assim, os seus descendentes, aqueles que permaneceram, eles alcançaram e entraram na terra prometida. Talvez você vai passar um tempo, talvez você não alcance, mas a sua descendência, o seu papel, a sua missão aqui na terra vai ser cumprida em nome de Jesus. Esse Japão, ele necessita de gente para trabalhar. Ele necessita de obreiros para servir. Ontem comentando, no Brasil a gente vê uma realidade diferente. A minha irmãzinha caçula brincando, né, falando que a igreja lá da minha irmã tinha tanta gente querendo ser diácono, que teve feito sempre uma eleição. Vem os candidatos, tantas pessoas, mas só tem tantas pessoas para servir. É tanta gente querendo servir e não tem. Isso porque as igrejas são enormes. E aí, meu irmão pergunta: mas o que é ser diácono? Aí eu estava durante o dia, ele estava de madrugada, eu fui lá e respondi. Aí a minha irmã falou assim: a gente já serve ao Senhor sem nenhum, como se diz, nem sem nenhum título, porque ela já serve, ela já tem cedido a casa dela para a cela, tudo. Mas eu falei para ela, falei para o meu cunhado, falei assim: isso é muito importante, mas quando está uma legalidade do Senhor, porque vocês foram separados, isso faz toda a diferença. E aí ela falou assim, é verdade, porque às vezes o título não vai te fazer um pastor, mas sim a sua conduta. Talvez o título de você vai ser apenas um título na sua vida. Por isso que nós temos que vigiar. Nós somos o ministro da palavra. Nós temos que vigiar
a nossa vida, a nossa boca, a nossa mente, em tudo que é em nós. E aí eu brinquei com ela, falei assim, nossa. Aí ela falou lá, né, que ela já faz a recepção, cuida, vai, ora pelas, né, mas assim, não ali quando chamam aquele mover. Aí eu falei assim, nossa, o Japão, a realidade é totalmente diferente. Aqui um diácono, quando é escolhido o obreiro aqui, é tudo, minha filha. Você lava banheiro, você limpa chão, você tira mato quintal, você faz reforma, você cuida de vida, você visita, você cozinha, você lava, você faz de tudo. Por quê? Porque há poucos, a seara é grande, mas há poucos trabalhadores nessa terra. Então nós vemos que é uma realidade diferente. Por isso que eu falo, você está num lugar onde Deus te colocou, sirva com alegria. Não pense que, mas não vai fazer diferença. Vai fazer. Aqui no Japão vai. Pode ser que no Brasil não faça, porque tem tanta gente querendo servir e não tem espaço. A minha irmã falou assim, eu queria tanto entrar no louvor, foi ver lá na igreja dela, tem tanta gente com voz maravilhosa que toca tudo quanto é de instrumento, que é feito até também. É feito uma votação, não entra assim de qualquer. A gente fala, aqui nós precisamos de músicos, precisamos de adoradores, precisamos de adoradores na dança, ministério infantil, nós precisamos de tudo isso. Se vocês olhar, quem que limpa a igreja? Nós. Quem vai? Nós. Quem dança? Apóstola. Quem canta? Nós. Quem cuida das crianças? Nós. Tem gente que não tem dom aí, vai lá e ficava doidinho com as crianças, os meninos, cuidando daquele monte de criança, botando eles, fazendo uma aventura na cabeça dos meninos, acostumado com um monte de criança. Mas é o quê? Como diz o apóstolo, é dando que se recebe. E aí nós vemos que eu falei assim, Deus, eu acho que Abraão, ele aprendeu. Ele foi lá, ouviu Sara, sua esposa, pegou a egípcia, concedeu o filho, ele tem o filho. Mas ali no 24, se vocês forem mais para frente, em Gênesis 24, a partir do versículo 4, quando Abraão manda seu servo buscar uma esposa para Isaque, ele diz assim no 4, mas irás à minha parentela e daí tomarás a esposa para Isaque, o meu filho. Por quê? Porque tinha que ser o quê? Do seu meio, não poderia ser outra pessoa. Ele falou desse jeito para o servo. Aí o servo responde assim para ele, talvez não queira a mulher vir me seguir para essa terra, neste caso eu levarei teu filho à terra de onde saíste. Olha o que Abraão respondeu. Respondeu Abraão, cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, que me falou, que jurou, dizendo, a tua descendência darei essa terra, e ele enviará o seu anjo, que lhe há de preceder, e tomarás de lá a esposa para o meu filho. Ele aprendeu. Sabe qual é o nosso erro? Errar e continuar errando. Abraão errou, precipitou. Chega ali, ele poderia falar, tá bom, faz tudo que você quiser, mas estraga essa mulher. Meu filho precisa casar, prosperidade precisa vir, tem que vir a abundância, a multidão, a descendência. Mas não, ele falou, cautela. O Deus que jurou a mim, que daria a mim uma multidão, ele prometeu e ele vai cumprir. Então não precisa. E aí nós vemos a história, que Raquel estava ali, e quem veio? Ela veio. Porque ele pediu um sinal. Ele falou um sinal, para que eu tenha certeza. E nós vemos essa história que começa, e tem a história, a partir dali é história linda. É uma história de prosperidade, é uma história de fé, de convicção. Então nós temos que aprender a esperar. Aprender a esperar no Senhor, mas não de braços cruzados, mas sim entendendo que este Deus, que Ele é fiel, Ele foi fiel para prometer, Ele é fiel para cumprir, até o dia que Ele decidir. Então este é um tempo de nós nos reavaliar e ver o que nós estamos, quais as atitudes que nós estamos fazendo. Nós estamos sendo acomodados, nós estamos sendo o quê? Precipitado, ou não está sendo nada? Tem gente que era para estar muito mais num patamar maior, crescendo.
na sua vida espiritual e continua sempre na mesma estaca. É um tempo de crescer. É um tempo da gente ensinar para essa nova geração, ensinar para vocês que estão aqui, que é um tempo de vocês crescerem. E há tempo para fazer todas essas coisas. Há tempo de você ter a sua vida, ter o seu trabalho e ter esse tempo com o Senhor. Hoje é um dia que nós separamos como igreja para estar aqui adorando ao Senhor. Eu sei que muitos nem têm final de semana. Só o domingo. Irmão, tem coisas que um tempo você precisa entregar. Estar aqui. Hoje é um dia maravilhoso. É um dia que nós nos reunimos como igreja, como família. Estamos adorando a um Deus, um verdadeiro Deus, que é o que está aqui presente. Hoje é dia de Santa Ceia. Essa é a aliança que Deus tem com você. Nós vamos reafirmar essa aliança em nome de Jesus. Nós vamos persistir nessa caminhada. Nós não vamos mais cruzar os seus braços. Nós vamos lutar em nome de Jesus. Quem recebe isso, digam amém. Amém e amém. E glória a Deus. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade. Obrigada, Senhor, por estar aqui, Senhor, servindo ao Senhor com alegria. E coloco, Senhor, diante de Ti, Senhor, toda essa palavra ministrada. E coloco cada vida, Senhor, que está aqui presente, ouvindo. E que o Espírito Santo de Deus traga o entendimento, convencimento à vida delas. Aqueles que estão nos assistindo também, papai, sejam tocados pelo poderoso nome de Jesus. Toque cada um, visita cada casa, Senhor. Seja o Senhor a tomar cada vida, cada família, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos, Senhor, estarmos aqui nessa terra que mana leite e mel, mas que nós possamos vencer pelo poderoso nome de Jesus, e não pelas riquezas que o Japão nos entrega, mas sim pela riqueza e posteridade que o Senhor tem nos entregado, dia após dia, que nós teremos uma geração, nós teremos uma descendência grande e próspera, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: glorifique o nome do Senhor, aleluia.